acontecendo as coisas. Vamos entrar aí. Vamos convidar o pessoal. Hoje, mais uma vez, a gente vai estar aí sentando na mesa. A gente está aprendendo um pouquinho da palavra. Paz. Vamos convidar aí o pessoal. Estou clicando aqui já na minha setinha já. Mandando para todo mundo. Você também manda aí. A gente está mais uma vez sentando na mesa. Ouvir da palavra. Entender o que o Pai quer falar com a gente nessa noite. Isso, vamos estar entrando aí Lucas, Jai, Gustavão. Paz, Vitão. Vitão, tu vai engordar muito, hein, Vitor? Todo dia bolo, cara. Assim não dá pra aguentar. Fala, Gustavo Suzuki. Deus te abençoe, meu amigo. Muito bom você estar com a gente aqui. Tamires. Vamos estar enviando aí, pessoal. Vou marcar mais um minutinho aí. Pra gente estar começando. Fala, Marta, Priscila Varela. Isso. Vamos entrar aí. Kézia, minha linda. Isso aí, vamos estar entrando. Aproveita e envia essa setinha aí. Vocês estão ouvindo o cachorro? Aproveita e clica nessa setinha aí para enviar para as pessoas. Isso. Para a gente começar, para a gente iniciar. Hoje a gente vai estar falando sobre a sexta-feira, né? Que para muitos é a sexta-feira da paixão, é a sexta-feira da dor. Ontem foi um tempo muito bom que a gente aprendeu muito, né? E hoje eu creio que não vai ser diferente. Vou chamar já a Isabelle aqui, que vai estar abrindo com a gente hoje a ministração. Vamos estar orando aí. Você que está me ouvindo aí, dá a mão para o teu lado aí. Junta, vamos levantar um clamor para a gente. Pai, Isabelle. Pai, gente, boa noite a todos. Ora aí para a gente começar e solta o freio. Show. Pai, estamos em tua presença, mais uma noite, Senhor. Que nessa noite tu possas falar no nosso coração, que teu Espírito Santo possa estar nos moldando cada vez mais através das palavras que vão ser lançadas aqui. Abençoa a nossa família, a casa de cada um. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fica à vontade aí. Você Show. começa. Ok. Fala, Zil. Sem rir. Então, gente, a palavra de hoje vai estar lá em Mateus, no capítulo 27, e eu vou abordar sobre o julgamento de Jesus. O julgamento de Jesus ele pode ser dividido em dois níveis: o nível religioso e o nível civil ou político. E o julgamento religioso de Jesus, ele começou quando Anás leva Jesus para uma reunião emergencial feita na calada da noite, sendo que não podia se convocar o sinédrio na calada da noite, não podia, ou seja, eles estavam na ilegalidade. E o sinédrio não podia julgar nenhum criminoso durante as festividades, sendo que estava rolando a festa da Páscoa, ou seja, mais uma vez estavam na ilegalidade. E a Bíblia diz que o Sinédrio ele contratou testemunhas falsas que deram testemunhos completamente contraditórios. Isso prova também que o Sinédrio estava mais uma vez na ilegalidade, porque ele tinha que ouvir testemunhas pró e contra o réu, e eles não estavam fazendo isso. Ou seja, a reunião foi legal, o interrogatório foi legal, o julgamento foi legal e a sentença contra Jesus também foi legal. E o Sinédrio ele não tinha competência para condenar ninguém à morte por ser um crime religioso. Então, o que eles fizeram? Na sexta-feira de manhã, eles acusaram Jesus de um crime político, ou seja, falaram que Jesus estava criando promovendo uma revolta popular. Então, Jesus foi levado até Pilatos. Só que Pilatos, ele sabia que Jesus ele era inocente. A prova disso é que ele tentou 4 vezes inocentar Jesus.
Só que ele foi covarde, porque ele não agiu com a consciência dele, não agiu com a verdade. Ele agiu com a conveniência, porque o povo estava ali, ali agulhando, né, para que Jesus fosse condenado. Então ele foi um covarde e Jesus acabou sendo condenado. E o que mais me chamou a atenção nessa história toda, o que mais tocou meu coração, está lá no versículo 13 e no 14. No versículo 13, diz assim, quando Pilatos, ele diz para Jesus, você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Pilatos pergunta para Jesus. E no 14, Jesus vai falar, na verdade ele não fala, né? Porém, Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Jesus, ele não precisou se defender, mesmo sabendo que fizeram tudo na ilegalidade desde o início. O julgamento religioso, o julgamento civil, tudo foi na ilegalidade. Mesmo sabendo disso tudo, Jesus, ele não se defendeu, ele foi como um cordeiro para o matador, e ele decidiu confiar em Deus e seguir com o plano de Deus. Mesmo vendo a corrupção do homem, né, até no julgamento dele. E Jesus falou muito comigo, né, o Espírito Santo falou muito comigo, que quando a gente entrega as nossas escolhas para Deus e a gente vive as escolhas que Ele tem para a nossa vida, a gente precisa passar pelo processo, né? A gente precisa confiar no processo, mesmo que o processo seja doloroso, mesmo que eu tenha muitas vezes que o meu eu necessite ser humilhado, meu eu necessite ser injustiçado, eu preciso confiar nos planos e nos projetos que Deus tem, né? Nós precisamos confiar nos sonhos e nos planos que Eles têm para a minha e para a sua vida. E Jesus, ele morreu a nossa morte. Versículo não, uma música, né, que ficou muito na minha cabeça, com essa palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração, foi aquela. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. E hoje, graças a Jesus, a gente é livre, né, para poder sentir a presença dele, estar perto dele. E é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês, todo mundo que está assistindo essa live. Amém. E você estava falando aí sobre Pilatos, eu estava lendo antes de começar, né, todos os dias, aí eu fiquei chamando a atenção o seguinte, você falou que Pilatos foi covarde, não foi? Sim. E você vai ver que Pilatos é tão covarde que ele diz assim, como eu não posso dizer para Jesus não ser, ele vai e usa um costume da religião que é liberar um preso. Porque ele achava que o povo ia escolher Jesus, mas o povo escolhe Barrabás. Verdade. Aí eu comecei a pensar que o costume, a religião não salva ninguém, Isabel. Entende? Às vezes a gente é de pastor, de igreja, de departamento, buscando salvar, mas na verdade não salva ninguém. O que salva é Jesus. Se ele tivesse falado assim, Jesus, você é livre, estava livre. Mas ele tinha autoridade para isso, né? Um costume para não se posicionar e dizer que ele era cristão. Que ele concordou, né? Ele foi completamente político, né? Ele preferiu ir contra a verdade, porque ele sabia que Jesus era inocente, para ele ir contra a conveniência, né? É isso aí, porque ele foi com medo de se posicionar, tinha muita gente contra. Verdade. Tá bom, então. Deus te abençoe, tá, Isabela? Abençoe vocês. Um beijo, gente. Vai, gente. Então, hoje seria uma outra pessoa e a pessoa teve um imprevisto. Aí quem vai estar falando agora, o tópico 2, vai ser a Kézia. Pode ficar. Então, gente, seguindo, né, o cronograma, o versículo, no capítulo 27, versículo 27,
até o versículo 31, que fala sobre a parte em que os soldados zombam de Jesus, né? E aí, antes de eu ler o título, eu fui ler o texto, o Caio me falou, e eu fui ler o texto, e aí eu parei para entender, e eu falei assim, essa é a parte em que Jesus sofre a humilhação. Então, depois de Jesus ter sido traído, ele foi negado, né? E por várias frustrações que ele teve ali nesse momento, ele agora sofre uma humilhação. E como a Isabelle falou aí, ele ficou calado, né? O pior de tudo é quando você está sendo humilhado, zombado, é você não poder se justificar ou se explicar dizendo não, não é isso que aconteceu. E ele ficou o tempo todo sendo zombado, tiraram as roupas dele. E eu fiquei meditando assim, tanto sofrimento, né? Esse sofrimento todo, colocaram a coroa de espinho na cabeça dele. Esse era o momento, era uma sexta-feira como essa, talvez já tivesse acontecido durante o dia. E uma sexta-feira como essa, a coroa de espinho foi colocada na cabeça dele, cuspiram na cara dele, zombaram dele. E esse era o momento em que ele estava sendo humilhado por todos, na frente de todos, em um tribunal. Eu fiquei pensando, né, e triste, vendo isso e imaginando, eu gosto muito de imaginar como estava lá naquela situação. E depois de você sofrer tanto, qualquer coisa que vem parece que é mais forte. Eu acredito que nesse momento Jesus ele estava sofrendo tanto uma dor física como emocional, que ele, além de eles estarem batendo nele, enfiando uma coroa de espinho, eu fico imaginando aquela humilhação toda, aquele sofrimento todo. E ao mesmo tempo de eu imaginar esse sofrimento, eu agradeci a Deus por ele ter feito isso, por Jesus, por ele ter entregado o teu filho para fazer isso por mim e por você, por tanta humilhação, tanto sofrimento que ele fez em nosso lugar. E foi essa parte em que o Caio direcionou para mim. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. E é bom isso que a Kézia falou, porque às vezes a gente foca muito que Jesus morreu por nós, de fato, não tem igual, mas também existem coisas que colaboram para essa morte muito dolorosa. Todas as humilhações, tudo que ele passou por mim, por você. Eu fiquei pensando, se você passasse o nível de humilhação que ele passou, de dor, você responderia da mesma maneira que ele respondeu? Calado, suportando, porque ele sabia que tudo que ele passasse tinha um propósito. E eu pensei sobre isso. Será que eu agiria igual, sendo zombado, sendo humilhado, perdendo uma noite de sono, nu? Tudo isso em função do propósito. Vai ver que toda dor não fez Jesus perder o propósito. Eu queria que você pensasse sobre isso, que não foi só a morte, foi toda a humilhação, toda a tristeza que ele passou, e que a gente pudesse estar construindo esse pensamento junto aí. Agora vai chamar a Carolzinha. Vai lá ver, cachorro que tá latindo a beça. Carol, tô te chamando, Carol. Carol vai estar continuando com a gente, vai estar falando sobre o suicídio de Judas. Oi, Carol. Gente, a paz. Tô Fala com aí. muita vergonha. Tá me ouvindo, vocês? Perfeito, ótimo. Gente, a paz do Senhor. Tô muito nervosa. Se eu travar, vocês não riem. Hoje eu vou falar sobre o tópico 3, né? Falar em Mateus 27, do 3 ao 10. Fala sobre a morte, né, de Judas. Gente, eu não tô ouvindo vocês. Tá me ouvindo? Tá falando. Ah, Tá tá. ótimo. Então, nesse versículo, né, Judas, ele mostra até onde o ser humano alguém pode chegar por conta da ganância, por conta de querer conquistar a riqueza, né? E como é que o pecado destrói a gente. No início da passagem, quando Judas vê que Jesus está sendo... Quando Jesus está amarrado, está sendo levado para ser executado, a Bíblia mostra que Judas tem um sentimento de... Ai, esqueci o nome da palavra. Ai, Jeová. Tá remorso, né, na Bíblia. Né? Não é um sentimento de... Não chega a ser arrependimento, mas eles... Caraca, esqueci. Mas é como se ele tivesse um remorso daquilo que ele fez.
Mas e Judas tem uma atitude, assim, entre aspas, bonita, pelo fato de que ele reconhece que ele errou. Ele conhece, ele tem esse sentimento de remorso, ele reconhece e ele não põe a culpa em ninguém. Ele põe, eu pequei, eu entreguei a vida de um homem inocente por conta da minha traição. Não fez que nem Adão, né, que tentou culpar outras pessoas. Só que o Judas errou, o erro de Judas foi porque na hora de ele poder se confessar, ele procurou ao homem, não procurou a Deus. E na hora que quando ele foi procurar o homem, isso mostra que ele teve aquele sentimento de remorso, mas ele não teve o arrependimento. Porque o arrependimento é o quê? Quando você é movido, né, quando você se arrepende, você busca logo a primeira Deus. A primeira coisa que você procura é Deus. E ele não. Judas, quando ele foi procurar um homem, porque ele temia mais aos homens do que ele temia Deus. A preocupação dele é como as pessoas iriam ver ele, como iriam tratar ele, sabendo que ele era um traidor de Jesus. A preocupação dele foi essa. E quando ele se suicida, ele entra em desespero, ele mostra que uma pessoa em desespero, um homem em desespero que não soube tratar o seu pecado, né? Porque ele sabia que as pessoas não iriam culpar ele por aquilo, porque já não interessava mais, o objetivo que as pessoas tinham era Jesus, ele já tinha vendido Jesus, então ele não sabendo lidar com aquele remorso, ele vai e se suicida, né? E trazendo isso pra gente, gente, quando a gente... Não tô falando... Quando a gente peca, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar Deus. Não, as pessoas hoje em dia pecam, sabem da gravidade do pecado e vai procurar muitas das vezes um homem. Não senta, não Deus. Não tô falando que a gente tem que... Não tem que procurar nossos líderes para confessar essas coisas, né? Mas é em lugar, conversar com Deus, criar intimidade com Deus e mostrar para Ele que nós estamos arrependidos real disso. E então mostra, ele joga as moedas, né, e fala que está arrependido, e mais uma vez ele fala que ele está condenando Jesus por uma morte, e Jesus é uma pessoa inocente, limpo, e que eles falam que não tem nada a ver, que isso é um problema de Judas, né? E... Ai, gente, deixa eu respirar. Gente, tô muito nervosa, vamos aí. Tá ótimo, Carol. Você já deu o recado, tá ótimo. E uma coisa... Cara, não tô te ouvindo, você agora tá falando. Eu tô te ouvindo bem. E... Gente, tá todo mundo aqui, cara. Vivian, até o Christian entraram pra me zoar, né? Pede pra ele sair, gente. Não tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Fala que sim, pelo menos. Então, gente, isso. A gente vê quando eles viram para Judas e fala isso, que não tem nada a ver, que Judas que tem que resolver esse problema, que não tem nada a ver com ele. Eu tinha visto numa pregação que olha como os ímpios vê o pecado, como os ímpios tratam o pecado. E eu vi numa pregação um pastor falando assim, que a responsabilidade de quem peca, a responsabilidade do pecado não é só do pecador, é da gente também. A igreja precisa aprender esse princípio, que se uma pessoa peca, esse pecado precisa ser tratado, senão traz o mal para toda a igreja, né? E eu queria também dar um exemplo disso que aconteceu com Judas, que hoje em dia acontece muito na gente, né? Principalmente nós jovens, que quando a gente começa a andar com colegagem, a gente sai dos nossos princípios para poder querer conquistar essas coisas do mundo, né? E não vale a pena, a gente não deve trocar as 30 moedas por um lazer, que não vale a pena, porque o salário do pecado, gente, vem. E no início é tudo maravilhoso, é tudo perfeito, mas a consequência do pecado é grande demais. E isso não compensa. Muitas das vezes a gente morre espiritualmente, e isso a gente consegue recuperar, mas quando a gente perde a vida, talvez se a gente não morrer salvo, a gente não consegue recuperar mais.
Gente, eu preparei mais coisa pra falar, mas eu tô muito nervosa e Já deu espero por causa do que tempo, Carol. Tem mais vocês tenham gente. recebido, tá? Ficam na paz. Gente, não vale a pena se corromper por nada, vale? Deus é lindo. E outra coisa, gente, não vamos cometer o mesmo erro que Judas. Deus tá aí pra perdoar a gente quantas vezes for preciso, mas se for de coração. Não vamos também ficar pecando, achando que Deus é brincadeira, porque ele é amor, tá? Porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Porém, Deus tá aí, se errou, se arrepende, não vale perder a vida. Deus tá aí de abraço aberto com a gente, tá? Beijo, fica na paz. Te abençoe, tá, Carol? É a benção. Pode sair. Ela não estava ouvindo, mas Carol é uma benção, gente. Isso aí de Judas eu falei até na terça-feira, que ali está escrito remorso, mas na verdade no grego está arrependimento. Mas o grande problema de Judas é que ele se arrepende e vai para a religião, ao invés de ir para Jesus. Porque quando eu vou para a religião não me salva. A religião me oprime e eu acabo morrendo numa hora. Mas quando eu vou para Jesus, Jesus morreu por mim. E eu sou liberto porque ele morreu por mim. Então entenda isso. Quando eu me arrependo, eu vou para Jesus, não vou para a religião. A religião fala de se esconder em pastor, se esconder em departamento. Mas quando eu vou para Jesus, eu tenho a vida eterna. Rafael, prossegue aí. Então, galera, eu vou falar sobre Simão Sirineu, né? O Caio tinha me passado no Evangelho de Lucas, só que eu achei interessante o Evangelho de Marcos. No capítulo 15, a partir do verso 21, vai dizer o seguinte: e obrigaram Simão Sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Olha só que louco isso, eu vou ser bem rápido. Eu pretendo ser bem rápido. Vamos lá. A época que Jesus, que toda essa época é uma época de Páscoa. E como uma época de Páscoa, Simão, ele não morava em Jerusalém. Ele morava, o nome da cidade é Cirene, ou Cireno, é algo desse tipo. Sim. Ele morava nessa cidade. E essa cidade era fora de Jerusalém. E ele era judeu. Ele era judeu de sangue judeu mesmo. E qual era a tradição? A tradição era que todo judeu que estivesse fora de Jerusalém na época da Páscoa, se pudesse, fosse até o templo em Jerusalém para que participasse do culto, né? Vamos colocar assim, do culto pascual. E como é que era esse culto? O sumo sacerdote da época levava o animal, né? Um animal para o sacrifício, degolava esse animal e o sangue desse animal ele aspergia no povo. Só que aí você pensa o seguinte: eram milhares de pessoas dentro de um templo e o sangue do animal não era suficiente para tocar em todos. Esse derramamento de sangue, essa simbologia, na época de Jesus, significava que o sangue, quando encostava em você, a aspersão do sangue, era a libertação dos seus pecados. E aí eu fiquei imaginando isso. Simão Sirineu, ele foi chamado para carregar a cruz de Cristo. Jesus já tinha apanhado. Cara, que louco isso. Jesus já tinha apanhado. Jesus já estava com a coroa de espinhos. Jesus já estava sofrendo a beça. E ele vai à cruz. A cruz estava ensanguentada, estava lavada de sangue. Cara, eu falo, o meu coração se enche de alegria. Cara, meu Deus do céu. E ele pega essa cruz com Jesus. E quando ele pega essa cruz, quando ele se olha, eu imagino isso, que quando ele olha para ele mesmo, ele não vê uma gota de sangue de um animal. Ele vê o corpo dele inteiro lavado pelo sangue de Jesus. Enquanto tinha gente brigando dentro do templo para receber uma gotinha de sangue, o cara estava fazendo o que ninguém fazia. É verdade, mano. Ele fez o que ninguém fez. E ficou com o corpo lavado pelo sangue de Cristo. E olha só que coisa interessante. Que o Evangelho de Marcos ele vai dizer que ele era pai de Alexandre e de Rufo. Depois que isso tudo passa, ele volta para casa com a família. No livro de Romanos, alguns estudiosos vão dizer que quando Paulo vai saudar a Rufo, esse Rufo, sim, supostamente é o mesmo Rufo que
filho de Simão. Ou seja, Paulo sauda um menino que não é mais menino, ele já cresceu. E aí que está o segredo da paternidade, Caio. Olha só que louco isso. O cara foi para casa, eu fico imaginando Simão contando isso para os filhos dentro de casa, quando eles eram crianças ainda. E depois de muito tempo em Roma, Paulo vai saudar esse cara que supostamente era filho de Simão. Olha só, uma experiência que o cara teve, ele passa para os filhos, e dali em diante os filhos começam a pregar na cidade de Cirene, coisa que o pai viveu e que os filhos também, eu acredito que viveram. Então é isso, cara. Olha só que louco, coisas que aconteceram. A gente vai vendo o que Deus tem para fazer na vida da gente. Um cara, um pai de família, que estava cansado, foi ajudar Jesus, ele sofreu praticamente as mesmas humilhações que Cristo. Eu vou encerrar. As mesmas humilhações que Cristo, foi cuspido. Querendo ou não, cuspiam Jesus, o cuspe pegava nele. Querendo ou não. E ele, em todo momento, estava lá carregando uma cruz que nem era para ele carregar, vamos dizer assim, né? Mas é aquilo. Quem quer me seguir, tome a tua cruz e siga-me. É isso. Tome a cruz e vem. É só isso, gente. Só isso. Valeu, gente. Beijão para vocês. Eu creio nisso, Rafael. Eu creio. E outra coisa. Tu vê que quando eu me coloco na posição de ajudar alguém, eu recebo muito mais do que eu receberia se eu estivesse na igreja. Na igreja ele recebe gotinhas. É isso. Ajudando, ele toma banho de sangue, né? Não, mano. Pô, Deus te abençoe, cara. Fera mesmo. Tá? Deus te guarda aí, mano. Até fera. Amém, gente. E a gente tá aí criando. Você pode ser Simão Sirineu na vida de alguém aí hoje. Não, mesmo longe. De repente alguém que você sabe que está precisando de uma oferta, de uma ajuda, de uma atenção, de uma ligação. Ô, Vitor, tô te procurando, não tô te achando não, Vitão. Me ajuda aí, Kézia. Vê se tu acha o Vitor. Achei. Agora é o Vitor. Fala, Alex. Pô, tava vendo se o cara do hambúrguer tava aí de novo. Fala, Vitor. Rapaz, gente, boa noite. Boa noite, a paz. Todo mundo me ouvindo bem? Tá ouvindo bem, Caio? Tô sim. Amém. Eu vou falar, deixa eu só abrir aqui a página rapidamente, uma mensagem que está em Lucas 23, do 33 ao 38, que fala da crucificação. A gente tem aqui nessa mensagem, né, vários temas que a gente possa estar expondo, porque nesse pequeno trecho a gente tem um grande aprendizado que Jesus nos deu. Nesse momento da crucificação, um ponto que me chamou bastante a atenção é quando Jesus, olhando aquele povo que estava ali vendo a sua crucificação, ele simplesmente pediu para perdoar. E eu vejo que ser crucificado é diferente de carregar a cruz. Porque quando estamos sendo crucificados, irmãos, nós estamos sendo expostos à humilhação, a afrontas, a acusações, a situações que nos envergonham, porque nós estamos ali, num ponto alto, onde todos estão nos vendo e nós não temos defesa. Todos estão apredejando, estão nos atacando. E eu fico imaginando a dor que Jesus tinha ali, não uma dor física. Eu fiz loucos serem curados, eu fiz mortos serem ressuscitados. E eles estão ali, não estão me defendendo. Uns estão chorando pela situação que eu estou, porque sabem que eu sou inocente. Mas muitos estão zombando. E outros, os soldados ali, naquele momento, ainda estavam colocando Jesus numa situação de afronta para ele poder fazer, para ele ter o poder. Já que você fez, faça consigo mesmo. E muitas das vezes, nós cristãos, nós nos colocamos na cruz. Por alguma ação nossa, nós acabamos errando e nos colocamos na cruz. E aqueles que estão ao nosso redor, ao invés de ser os acusadores, conforme são esses soldados que ali estavam, nós devemos ser os acolhedores. Não é por nós estarmos na cruz que nós não somos escolhidos. Jesus, ele foi escolhido. Ele foi separado, ele é filho de Deus. Mas em nenhum momento ele perdeu a identidade. Ele se perdeu no propósito para que ele veio, que era amar, que era fazer o amor, mostrar o amor ao próximo, que nós amarmos.
quando está tudo muito bem, é muito fácil. Mas nós amarmos quando o próximo está nos acusando, está nos apedrejando, está nos atacando, é difícil. E hoje nós temos, muitas vezes, nós temos esse sentimento de que ai daquele tocar no ungido do Senhor. Mas não é bem assim. Ai daquele tocar no ungido do Senhor, se nos tocar, nós temos que orar para que Deus abençoe aquela pessoa, para que aquela pessoa tenha realmente encontro com Deus. Porque se você tem encontro com Deus, aquela pessoa que não está nos atacando não vai mais nos atacar. Pelo contrário, ele vai se sentir renovado, ele vai nos acolher, ele vai nos buscar, ele vai procurar a nossa dor e sentir a dor com a gente. Então, quando aqueles soldados faziam tudo, Jesus podia fazer o que ele quisesse. Ele tinha um poder para fazer. Ele tinha autoridade para fazer. Mas existe a diferença de fazer e buscar. Ele vai procurar a nossa dor e sentir a dor com a gente. Então, quando aqueles soldados faziam tudo, Jesus podia fazer o que ele quisesse. Ele tinha um poder para fazer. Ele tinha autoridade para fazer. Mas existe a diferença de fazer e aceitar o que Deus quer para nossas vidas. O plano de Deus é diferente do meu. Às vezes nós estamos sofrendo por alguma coisa e nós temos o poder ou a possibilidade de fazer algo. Mas não é o que Deus quer que nós façamos. Deus quer que nós façamos o que está no propósito dele. Se for um momento de nós sofrermos, vamos sofrer. Vamos estar ali aguentando todas as dores, porque mesmo que nós sejamos cristãos, servimos a Deus, tudo aquilo que vem para o ímpio também vem para nós. O que as pessoas às vezes confundem é porque nós somos cristãos, nós somos livres de todos os problemas. Não, mas nesse mundo tereis aflições. Perfeito. Então nós temos que aceitar as aflições que o mundo nos dê. Nós não temos que perder a nossa identidade de cristão, é estarmos ali amando ao próximo, é não acusar, não sofrer, não questionar a Deus, apenas aceitar aquele momento, porque eu tenho certeza que se nós aceitarmos aquele momento, nos dias de luta, a glória virá, conforme Jesus ali. Ele sofreu, ele morreu, mas ele ressuscitou. E se nós aceitarmos tudo isso, o que nós temos a ganhar aceitando é muito mais do que temos a perder acusando. Amém, irmãos? Amém, Vitão. E tu falando aí, eu fiquei pensando. Pensa aí comigo. Tu vê que Jesus é crucificado depois de toda a dor e sofrimento. E a primeira coisa que ele fala é o perdão, né? É o perdão. Aí eu fiquei pensando assim, de repente, se fosse eu e você, ou outras pessoas, qual seria o nosso discurso ali na cruz, né? Eu primeiro, Vitor, aprende com a palavra. Eu provavelmente eu estaria acusando. Eu estaria questionando ou murmurando. Depois eu pediria o perdão. Exato. E Jesus me dava o perdão, cara. Isso é o mais chocante. E o perdão dele, Caio, é no momento crucial. É um perdão máximo ali. Porque tudo que ele fez, é como se ninguém reconhecesse tudo que ele fez. Como se ele tivesse feito, se perdeu ou não valeu, as pessoas foram ingratas, as pessoas não lutaram por ele, não brigaram por ele, deixaram tudo acontecer. Então, eu acho que a dor emocional ali, Jesus se colocando em homem, ele teve uma dor muito grande, com certeza. Com certeza. Eu penso assim, quando eu não dou o perdão para alguém, eu mostro que eu nunca recebi. Porque se eu tivesse recebido, eu daria esse perdão. Verdade. Entende? Jesus mostrou ali que ele podia perdoar porque ele já era perdoado. Ele já tinha sido perdoado dos nossos pecados, entende? Ele foi e liberou, pô. E é uma certeza muito grande. Sobre perdão, porque quando eu não perdoo, fica amargurado, né? Como tem um livro que eu estou lendo, diz assim, quando eu não perdoo, é como se eu estivesse bebendo veneno de rato e tivesse torcendo para o rato morrer. Mas sendo que vai morrer sou eu, né? Isso é verdade. Muito Amém, forte. então. Deus te abençoe, tá? É benção. Amém, fica na paz. Tamo junto. Vamos seguindo. Agora é o Dieguinho que vai ministrar pra gente. Vai estar complementando esse raciocínio. Eu creio que tem sido benção para todo mundo. A gente está aprendendo um pouco sobre essa Semana Santa, dia após dia, sobre Jesus. Fala, Dieguinho. Fala, gente. Paz, tudo bem? Gostei do Boa noite. Caprichou. Cara. Obrigado. Tá me vendo legal, é porque eu tô vendo a minha imagem aqui, eu tô um pouquinho escuro, cara. Não se sei tirar o boné, fica melhor. É porque o cabelo tá grandão, né, cara? Né, Kézia? Aí, de novo. Cabelo Sou grande, né? De boné, pô. É verdade.
Pô, cara, é uma satisfação muito legal estar aqui com vocês. E é um impacto muito grande o qual eu recebi, que você teve mandando para mim falar um pouco sobre a crucificação, que foi a parte de Lucas 23, né, do versículo 39 ao 43, que a gente tem a passagem, como todos conhecem, da crucificação de Cristo perante a dois meliantes, né, dois ladrões. E aí, onde a gente tem a reflexão, onde o personagem de Jesus ali no momento é o foco, mas só que a gente acaba esquecendo que, além de Jesus, há dois com ele na cruz, aonde eu fui um pouquinho mais a fundo e por pouco tempo que nós temos não vai dar para a gente falar tudo, mas a galera pesquisa, fui mais a fundo para saber quem são essas pessoas, e aí eu descobri que eram dois ladrões, né? Dimas e Gesta, o nome deles, né? E aí, isso aí é pesquisa, a galera consegue ver isso na internet. E o principal, cara, dessa crucificação desses dois é que quando Jesus é erguido naquela cruz, automaticamente aquele que é o acusador, que está mais errado, começa a condenar uma pessoa que não tem culpa de nada. Isso Né? aí, mais errado, E aí né? fala, e começa o cara vai lá, engatilha a metralhadora e começa a matar Jesus já na cruz, e ele ali com a oportunidade de falar assim, poxa, tô do lado de Cristo. E aí o outro, que é o outro personagem, vira e fala para ele, cara, a gente tá na mesma situação, eu e você somos iguais, nós roubamos, nós furtamos casas, furtamos várias pessoas, mas esse que está aqui conosco, esse nada fez. Para você ter ideia de quão é profunda essa palavra, que Jesus, mesmo calado, foi novamente condenado por palavras e sem falar nada foi também defendido por palavras sem ter falado nada. E aí o mais interessante dessa passagem, que é muito forte, cara, é só a gente que está se aprofundando legal, que estuda, a gente está... chego a estar arrepiado. Porque um fala assim, cara, ele está errado. E o outro fala, mais errado é você porque nós estamos aqui e ele não era para estar aqui. E aí ele vira e reconhece que é uma crucificação injusta porque ali não era para ninguém estar a não ser eles dois. Aí ele vira e fala assim para Jesus, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no paraíso. Gente, é tão forte que Jesus ele inaugura o paraíso com um ladrão. Ele inaugura o reino com um ladrão. Quantos de nós estamos querendo trazer para o nosso íntimo, né, a escolha, a primícia de Cristo na inauguração do reino foi a primícia do ladrão que reconheceu que ele era Cristo. Aí quando nós cantamos, já estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim, mas será que realmente nós estamos crucificados com ele ao ponto de defender o evangelho no mundo que nós estamos vivendo hoje? Essa é uma grande reflexão que nós temos, porque aquele que estava lá durante a crucificação, que não estava com medo da morte, em relação ao outro, que o outro estava mijando de medo, cara. O outro estava suadaço de medo ao ponto de estar jogando. E o outro, na paciência, falou assim, Cristo, se tu és realmente o Filho de Deus, lembra-te de mim quando tu estiver lá. E automaticamente vem a resposta e o amor de Cristo. Quando eu chegar no paraíso, você estará comigo. Então, assim, é muito forte. E aqui eu finalizo, porque a oportunidade que nós temos é a oportunidade que Jesus nos dá, porque Jesus ele não criticou, não perguntou quantas casas tu roubou. Ali Jesus não criticou quantas pessoas ele matou. Não. Jesus só disse, lembra-te de mim. Jesus falou, eu estarei lá e lembrarei de ti. E isso eu trago para a minha vida e eu quero compartilhar com vocês que no mais profundo da nossa cruz, do mais forte que seja o prego, do mais forte ou maior que seja o martelo, Jesus está lembrando da gente no paraíso dele.
Essa é a minha passagem, essa é a palavra que Deus tocou no meu coração para deixar a galera. Amém, Dieguinho. E eu creio nisso, mano. Deus te abençoe e a gente tem que entender isso, que Jesus não está em busca de gente perfeita. Jesus quer pessoas verdadeiras e arrependidas, né? Para ensinar para a gente que o ladrão foi o primeiro para quê? Que não existe limitação nem limite para ir para o céu. É só querer se arrepender. Pode ser ladrão, bandido, prostituta, maconheiro, drogado, mentiroso, adúltero, comunicador, não tem. Arrependido, crendo em Jesus, tem lugar no paraíso. Deus te abençoe, tá, Diego? Amém. A paz. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Amém. Agora quem vai estar falando com a gente é a Luara. Luara e Pedro vão estar compartilhando aí com a gente. Aparece aí, Luara. Luara. Não posso dedicar meu tempo com as coisas que se tem ao redor. Luara, cadê você, Luara? Tô te chamando aí. Apareceu. Paz, me perdoe. Fica à vontade. Só tem a gente, ó, nós três. Aqui, ó. Nós Valeu, quatro aí, ó. Pedrão. Nós quatro. Um apoiozinho, senão eu vou ter um troço. Foi me passado para falar sobre a morte de Jesus, que está em Mateus 27, do versículo 45 ao 56. Fala dos últimos momentos de Jesus na cruz, né? O momento em que o véu se rasga dentro do santuário, né? Que liga o lugar santo e ligando a gente com o santo dos santos. E é o momento em que ele se rasga é o momento em que a gente passa a ter liberdade, livre acesso a falar com Cristo, a estar com Cristo, porque antes não era assim. E o que eu entendi? Eu vi que muita gente duvidava, conhecia Jesus, sabia quem era Jesus, conhecia seus milagres e mesmo assim não acreditava nele. Hoje a gente tem a oportunidade de ver tudo que Deus faz através das vidas de muitas pessoas, dessa situação que a gente está vivendo, e a gente tem visto as pessoas se unindo, tentando ajudar. Eu acho que esses gestos são gestos de Deus, porque Deus é amor. Estender a mão para ajudar um irmão é bem legal. E acredito eu que tudo que a gente tem vivido esses dias de quarentena, de pessoas ajudando uma outra, mostra também que as pessoas estão se sensibilizando e amando mais, sabe? Estendendo a mão, que é o que Jesus vem nos ensinar, né? A ser bons uns com os outros, a estar disposto a ajudar. E é mais ou menos isso. Amém, Laura. Você é perfeito, você é uma benção. Pedro quer falar também? Quer falar, Pedro? Não, é só para concluir o que ela já falou mesmo, que tinha tantas pessoas que seguiam a Deus, né? Pelo que ele podia fazer, né? Seguiam pelos milagres, pelo que ele dava às pessoas, né? E logo após, né? Ele ser crucificado, as pessoas falavam, depois, né, que houve aquele terremoto e tudo mais, né, as pessoas falaram, realmente ele era filho de Deus, né? Então, ali eles perceberam a gravidade da situação, né? O que aquilo ali gerou, né, para eles. Então, acho que houve um grande temor aqui naquela hora e eles puderam perceber que eles, né, não estavam lidando com um ser humano normal, né? Mas sim com o Messias, né? Com a pessoa verdadeira, né? É isso aí. Amém, Pedrão. É isso aí, mano. E aí você vai ver que quando Jesus é crucificado, né? Dá um terremoto, né? É isso. Aí todo mundo percebe, caraca, tudo que ele falou é verdade, né? E tinha uma partezinha no final que falam que muitos citam logo após isso também, né? E muita gente não sabe. Porque a gente vê muitos filmes falando sobre a crucificação, sobre a ressurreição,
Mas essa parte não mostra. Não mostra. Abordou sobre isso, né? Que é um dos milagres que acontecem na crucificação. Você vai ver também que vai falar que há um terremoto e um monte de pessoas ressuscitam. Isso aí. E aí, quase ninguém fala sobre isso. Tipo, ter uma noçãozinha de que, cara, e agora? Já foi, já aconteceu. Deu ruim, né? Matamos o cara mesmo, né? Exatamente. Aquele que a gente tinha que salvar, a gente não salvou. A gente salvou a pessoa errada. É isso aí. Deus abençoe vocês, tá? Bem, pai. Aí, show de bola. Tchau, gente. Ó, vocês são bênçãos. Amém. Amém, gente. Vamos continuar. Agora quem vai falar com a gente é o Rafael, para fechar a noite de sexta-feira. E você vê que a gente está construindo uma ideia, a gente está percebendo como foi a sexta. Agora o Rafael que vai fechar aí com a gente. Tá dando pra ouvir bem? Só tem as criancinhas no fundo falando, mas tranquilo. Faz mais isso não, Varão. Botou pra falar lá no final? Não, é a sequência, pô. Tá doido, rapaz? Mas amém, mano. Eu queria estar compartilhando algo bem rápido, que se encontra lá em Marcos, capítulo 15, versículo 42, que vem dizendo assim: chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. O interessante dessa passagem, que me chama mais a atenção, é que que José de Arimateia é um dos caras que quase ninguém sabe quem é. Eu particularmente não conhecia. E José de Arimateia é um dos discípulos. Só que José de Arimateia não é conhecido. Por que José de Arimateia não é conhecido? Porque José de Arimateia se escondeu praticamente o tempo todo que ele ficou do lado de Jesus. Isso fez eu me perguntar, como um camarada anda 3 anos e meio do lado de Jesus e se esconde? Como que um camarada vê Jesus pregando, vê Jesus curando, fazendo diversos milagres, vendo Pedro andando em cima do mar e se esconde, e se omite? E eu fiquei pensando, cara, se eu fosse um dos discípulos, eu acho que eu seria o mais falado, porque eu ia ser o mais chato. Tudo que Jesus fizesse, eu ia querer saber como é que era. Tudo que Jesus fizesse, eu ia falar, Jesus, me explica. Mas Jesus, ele sempre nos ensina algo. E quando eu comecei a pensar isso, Jesus falou assim: quantas vezes que eu tô do teu lado e você me abandonou? Quantas vezes que Jesus estava do meu lado e eu abandonei? E eu sou um dos discípulos. Jesus me escolheu para ser discípulo. E mesmo assim eu abandonei Jesus quantas vezes? Quantas vezes que era para mim estar no propósito como José, mas eu corri? Quantas vezes aí nessa mesa aí, você e Kesa falando, cara, o caminho não é esse, o caminho é esse. Quantas madrugadas. Só que a gente prefere olhar para José de Arimateia. Só que a gente é igual a ele. É verdade. E a Bíblia vai dizer mais à frente, eu vou falar, que José de Arimateia vai a Pilatos e pede o corpo. E leva para o sepulcro. José de Arimateia tem uma participação muito boa. Todo mundo sabe. Só que eu fiquei pensando, será que precisava mesmo José de Arimateia esperar Jesus morrer para ele poder aparecer? Aí eu fiquei pensando, será que se José de Arimateia tivesse aparecido antes, ele não teria vivido vários e vários milagres? Como Pedro andou em cima do mar, porque Pedro aparecia. Porque Pedro, querendo ou não, ele sempre estava lá, mas José de Arimateia se escondia. Aí eu vou deixar uma reflexão para a gente pensar. E eu me incluo nisso. Será que quantas pessoas vai ter que morrer para a gente poder entrar no propósito de Deus? Será que vai ter que morrer um parente? Será que vai ter que morrer um amigo nosso? A gente vai esperar mais pessoas morrer para a gente entender o nosso chamado e o nosso propósito? Será que a gente vai precisar alguém morrer para a gente entender que a gente precisa viver o que Deus quer na nossa vida? É só essa reflexão que eu queria deixar para vocês. Foi onde que Deus falou comigo. Espero que tenha contribuído bastante. E é bom tu falar isso, que tipo assim, duas coisas. Tipo, nunca é tarde também, né? Pra gente se posicionar, né? Verdade. Porque José de Arimateia, querendo ou não, no finalzinho ele se posicionou. É igual eu falei aquele dia. Aí, Sandro, em 5 lugares de gol. Não é verdade? Não. É muita criança na minha mãe. Não, é verdade. Rafael, Deus te abençoe, tá?
Até bem. Tamo junto, mano. Vou fazer aí pra todo mundo aí. Saudade de você, hein, Kai? E tu também, Kai. Ai, tem que dormir, não. Valeu, Tchau, mano. Deus abençoe. Valeu. E a gente concluiu mais uma sexta, né? A sexta agora de Jesus. E o Rafael, eu até falei sobre isso na terça-feira, sobre José na Betel, na quarta-feira. Fala, Marcelo. Torra. Eu falei isso na quarta-feira sobre isso, José de Arimateia, que foi alguém que no final se posicionou. Mas só a Luara falou algo, que eu queria compartilhar aqui para a gente poder encerrar, falta poucos minutos. A Luara falou sobre quando Jesus morreu. Mas quando Jesus morre, Jesus diz uma frase, não sei se você percebeu. Jesus vai dizer assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus fala isso na cruz e depois disso ele morre. E essa frase de Jesus me chamou a atenção, olhando sobre crucificação, porque essa frase não é de Jesus, igreja. Essa frase é de Davi, no Salmos 31, versículo 5. Davi fala isso no Salmo 31. Ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí eu fiquei pensando, por que Jesus citou uma palavra de Davi quando ele ia morrer na cruz? Jesus tinha passado tanta coisa, tanta dor, tanta humilhação, mas na cruz, na hora de morrer, ele fala, Salmo 31, versículo 5, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E eu comecei a pensar, Jesus morre na cruz com um versículo na boca. Depois que Jesus passou tudo, ele ainda consegue morrer dizendo um versículo da palavra da vida. E eu queria deixar isso como pensamento e reflexão para a nossa vida nessa noite. Independente do que a gente esteja passando, o nosso discurso não pode mudar com as dificuldades e as humilhações do dia a dia. Eu posso estar em quarentena, mas a minha boca sempre vai estar com o versículo da palavra de Deus. O meu discurso vai ser sempre cristocêntrico. Mesmo que a televisão, mesmo que as notícias, mesmo que a internet fale tanta coisa, a minha boca só vai proferir palavras de Deus, palavras de ânimo, palavras de fé, palavras de incentivo. E você imagina, depois de Jesus passou isso tudo, ele ainda tinha uma palavra na mente. Por quê? Tudo que ele passava não iria poder mudar o propósito dele. Então, nesses dias que você está passando de dor, de humilhação, às vezes, de dificuldade, de perda, não perca isso aqui, ó, a palavra de Deus. As circunstâncias não vão nos mudar. O nosso discurso vai ser sempre esse: Jesus Cristo é a solução do mundo. Jesus Cristo morreu por mim, por você. Jesus Cristo ainda é a solução da minha casa, da minha vida. Então, independente das coisas, não muda o discurso. Continue com os mesmos louvores, continue com a mesma palavra, continue com a mesma alegria, mesmo com a dificuldade, porque o discurso não muda. A rotina pode mudar, mas o discurso não muda. As dores podem aparecer, mas o discurso não muda. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Não muda o discurso, não muda o que você acredita, não muda a tua regra de fé. Continue falando a mesma coisa. Jesus é o Rei, Jesus salva, liberta e cura. Então Deus te abençoe, Deus te guarde nessa sexta aí. Quinta a gente já participou, aprendemos como foi quinta, aprendemos como foi sexta, amanhã vai ser o sábado, um sábado que nós intitulamos como sábado do silêncio, que a Bíblia vai falar algumas coisas, a gente vai estar aqui também abordando, vai ser muito bom. Eu creio que nesse domingo, quando a gente chegar no domingo, 9h30, a gente vai ter aprendido como foi verdadeiramente a Semana Santa, que existem detalhes que a gente passa despercebido. Então Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite com a sua família, que você possa descansar, ter uma noite de sono tranquilo, em paz, e você tenha um sábado abençoado, tá bom? Um beijo para você. Quer falar alguma coisa, meu amor? Não, vamos louvar, né? Seja exaltado, Agora aí na sua casa. engrandecido, teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Amém.
Amém, meus irmãos. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Uma sexta abençoada aí para todos. Tchau, Amém. gente. Tchau, beijo.